Então é Natal, Ano Novo também. Ó, é Páscoa. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. A festa é a Páscoa. Mas a Páscoa, apesar de ser uma festa, ela não tem nada a ver com coelhinho, ovo de chocolate, assim como também o Natal não tem nada a ver com o velhinho gordo vestido de vermelho e com um saco de presente nas costas. Tanto o nascimento de Jesus, que nós celebramos no Natal, e assim também como a Páscoa, é uma festa, uma celebração bíblica das Escrituras. Sim, a Páscoa é apenas uma das muitas festas que o Senhor ordenou ao povo de Israel. No livro de Levítico nós vimos tantas festas sendo celebradas. O Senhor ordena a festa da colheita, a festa dos pães asmos, a festa do Ano Novo, a festa do Dia do Perdão. O próprio sábado é um dia de festa, e assim tantas outras festas, dentre elas a festa da Páscoa. Assim o Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. Esta era a festa da colheita. Mas a festa da Páscoa, antes da festa da colheita e antes da festa dos pães asmos, foram estas as palavras do Senhor ditas a Moisés. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada, onde o povo deverá se reunir para adorar a Deus. O propósito dessas festas, assim como o propósito da festa da Páscoa, é para que Deus seja adorado, para que Deus seja louvado. A festa da Páscoa ela aconteceu pela primeira vez quando o povo passa a última noite no Egito. 430 anos de escravidão. Após esse tempo, o Senhor chama a Moisés, como nós podemos ver no capítulo 7 de Êxodo, o Senhor chama Moisés para que ele vá até Faraó e diga para o povo sair do Egito. Porque a intenção de Deus era levar esse povo de volta para a terra de Canaã. Capítulo 7 de Êxodo nós lemos: então disse o Senhor a Moisés: vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, o teu irmão, ele será o teu profeta. Você falará tudo o que eu te ordenar, e Arão falará a Faraó através de você. Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Porém, Faraó não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O Senhor então havia dito para Moisés que através de coisas espantosas, milagres, que são todas aquelas pragas, o povo sairia pela a mão forte, o braço forte do Senhor. Para que o povo do Egito pudesse saber que Deus é o Senhor. A primeira praga foi as águas que se tornaram em sangue. Depois a praga de rãs, depois de piolhos, de moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedra, de granizo que veio dos céus, a praga de gafanhotos sobre a terra. E assim a gente vê no livro de Êxodo todas aquelas 9 pragas que vieram sobre o povo do Egito naquele tempo. E a última praga, que seria a morte dos primogênitos, onde naquela noite, onde cada filho mais velho iria morrer dentro da nação do Egito, o Senhor então ordena a Moisés que celebre esta festa da Páscoa. Foi a primeira vez. No capítulo 12 de Êxodo, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa foi a instituição da Páscoa. E o que seria a Páscoa? A Páscoa, o Senhor falando aqui para Moisés,
ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 7 de Êxodo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, se referindo ao cordeiro que deveria ter sido separado e morto naquele dia. O cordeiro tinha que ser sem defeito, macho, de 1 ano. Então era para tomar aquele cordeiro, observá-lo e depois sacrificá-lo. E o sangue daquele cordeiro deveria ser separado. E naquela noite, na última noite que eles passariam no Egito, depois de 430 anos, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O sangue era separado à parte. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, vocês devem queimá-lo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aquela celebração, aquela festa de comer aquele cordeiro, aquela carne e deixar o sangue à parte. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês devem comer às pressas naquela noite. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O propósito de Moisés ter ido falar com o faraó e agora já se encontrava na última noite de todo aquele povo, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, era para que Deus fosse glorificado, Deus fosse honrado, para que o povo do Egito soubesse que Deus é o Senhor. E esse dia, então, vos será por memorial eterno, vocês deverão celebrar a Páscoa ao Senhor. O que nós vemos nos dias de hoje, eu quero tirar como aplicação para os dias de hoje, melhor dizendo, pelo menos 2 aspectos, 2 coisas importantes nessa festa da Páscoa. Bom, a gente sabe que assim foi, o povo deveria pegar o sangue e colocar sobre as ombreiras da porta e também sobre o portal e a ombreira, e ali o anjo da morte, o anjo do Senhor, passaria então ali naquela noite, e aonde estivesse o sangue naquela casa, na porta, no portal daquelas casas, os primogênitos estariam vivos. Mas na porta, onde não tivesse aquele sangue aspergido, passado naqueles umbrais, naquelas portas, então todos os filhos mais velhos daquelas casas morreriam. E isso se fez, isso aconteceu. Naquela noite houve pranto em toda a casa do Egito. E logo pela manhã, então, o povo de Israel, o povo do Senhor, então sai do Egito e eles vão em direção à terra de Canaã. Eles andam durante 2 anos no deserto, atravessam o Mar Vermelho, e depois de 2 anos eles chegam até a borda da terra de Canaã. Moisés envia 12 espias para entrarem logo de cara ali naquela terra, mas por causa da incredulidade daquele povo, então o povo fica 40 anos vagando pelo deserto, e só depois de 40 anos, mais de 40 anos, então, que o povo entra ali para as proximidades do Rio Jordão, mais a leste do Rio Jordão, eles entram naquela terra, conquistam aquela terra de Canaã, e ali habitam, como Deus havia prometido, para Abraão, para Isaac e para Jacó. E ali, então, o povo se estabelece naquela terra, e ali começam a adorar o Senhor. E a partir daí, então, eles começam a celebrar todo ano. O primeiro mês do ano, o mês de Nissan, é onde que é celebrado a Páscoa. No 14º dia é o dia onde se celebra a Páscoa, onde o cordeiro é morto, e ali então ele celebra. Jesus se encontra, então, no Evangelho de João, é colocado no 1º capítulo, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que é morto, mas Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no 3º dia. Dentre as lições que eu gostaria de tirar nesse momento com os irmãos, é dizer primeiro que o Senhor, ele tem o poder para ter realizado todas aquelas pragas, todos aqueles milagres, todas aquelas coisas espantosas
que o Senhor, pela sua mão forte, tirou o povo do Egito para que eles soubessem que Deus era o Senhor, todas aquelas coisas espantosas realizadas ali no Egito, todas aquelas pragas. A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus tem um poder para fazer isso. E apenas naquela nação, no Egito, pôde experimentar por todas aquelas pragas, aquelas coisas espantosas que aconteceram. Sim, o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer todas aquelas coisas, pôde fazer, inclusive a morte dos primogênitos. Hoje nós vivemos numa pandemia, onde praticamente todas as nações da Terra estão sendo atingidas por essa pandemia. Naquele tempo, no tempo daquelas pragas, aquilo aconteceu apenas com a nação egípcia, o povo egípcio. Mas todos os povos da Terra, praticamente, nos dias de hoje, se já não foram atingidos pelo coronavírus, haverão de ser nos próximos meses. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, trazer como aplicação desse texto, nesse momento. O Senhor tem, sim, o poder para atingir quem Ele quer, do jeito que quer. Mas também é verdade que Deus não se alegra com a morte de ninguém, de nenhum ímpio. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Mas os céticos, aqueles que não acreditam que Deus poderia ter feito todas essas pragas, devem refletir hoje por aquilo que está vendo. Um vírus pequeno, mas com o poder de se alastrar por todas as nações da Terra. Daria para você imaginar uma coisa dessa? Nos dias de hoje? Então por que duvidar de que poderia haver, apenas na nação egípcia, apenas no Egito, uma praga de piolho, ou de gafanhoto, ou que dos céus poderiam descer pedras de granizo? Por que duvidar do poder de Deus? Isso me faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo está nos dizendo, então, que nós precisamos da ressurreição de Jesus Cristo. Não basta crermos na morte de Jesus, mas cremos também na sua ressurreição. Se não cremos na ressurreição de Jesus, então permanecemos nos nossos pecados. Seus pecados continuam sobre você. É preciso crer na morte de Jesus, mas também na sua ressurreição. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu a ceia do Senhor. Então ele substitui a Páscoa. A Páscoa agora já não tem o menor sentido mais. Aquele ritual das ervas amargas, do pão sem fermento, comido às pressas, o cordeiro assado, isso já não tem mais sentido. É preciso crer pela fé também na ressurreição de Jesus Cristo. Assim como ele morreu, ele também ressuscitou da morte. Porque aquele sangue de Jesus na sua morte foi derramado por nós, agora também a gente crê na sua ressurreição. Esta é a nossa esperança. E se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus os abençoe. Amém.